do Enem 2021. Atenção nessa questão aqui, é mais uma questão bastante conceitual do Enem, tá? Então a gente vai relembrar aí alguns pontos da propagação de calor, dos mecanismos de propagação de calor, que é um assunto bastante importante, tá? Então vamos lá, ó. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então está aparecendo lá o Sol, a brisa marítima e a ilha de calor. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então tem dois parezinhos aí, tá? Esses mecanismos são respectivamente. Então veja, ó, o texto, né? Ele falou que tem dois pares ali de troca de energia nos elementos do sistema e você precisa identificar quais são esses pares e como é que acontece a troca de energia, né? Entre eles, tá? Então vamos lá, ó. Irradiação e convecção. Vamos lembrar aqui os mecanismos de propagação de calor? Então vamos começar lá, ó, pela irradiação. Irradiação não depende de meio material para se propagar, tá? A propagação acontece por ondas eletromagnéticas, por meio de ondas eletromagnéticas, em especial onda de infravermelho, tá? Que é o que a gente vai chamar aí de onda de propagação de calor. O Sol emite calor por radiação, por irradiação, tá? Então, o Sol vai irradiar a sua energia térmica, por quê? Exatamente porque essa forma de propagação de calor não depende de meio material para se propagar. Se dependesse, a gente estava perdido, né? Porque não tem meio material no espaço, nem fluido, gases ou líquidos, nem sólido. Não tem uma barra de metal gigantesca que está ligando o Sol até a gente, né? Então tem que ser por irradiação essa propagação de calor, tá? Então a gente já sabe que a irradiação vai trabalhar aí em um dos parezinhos, né? Que vai ser entre o Sol e a ilha de calor, tá? Então tá aqui, ó, entre o Sol e a ilha de calor, a gente já sabe que vai ser por irradiação. Vamos ver o outro, ó. Convecção, será que pode ser? Vamos lembrar o que que é a convecção, ó. A convecção depende de um meio material fluido. Então a convecção ela acontece quando a gente tem líquidos e gases. Tem que ser um meio material fluido onde as partículas podem se movimentar. E ele depende disso para poder se propagar. Como é que vai acontecer então a convecção? Você tem uma região, em geral é uma região mais baixa, que é quente, tá? Essa região, ela vai aquecer o ar que está à sua volta, o fluido, vou pensar no ar agora como exemplo, tá? Então aquece o ar que está à sua volta, esse ar expande por conta da dilatação térmica e quando expande, a sua densidade diminui. Densidade diminuiu, essa parcela de ar tende a flutuar nas outras parcelas de ar que estão mais frias, que têm densidade maior. Então ela vai subir, tá? É o que o texto fala, né? Esse fluxo de ar vertical aí, então é esse ar que foi aquecido, diminuiu a densidade e está subindo. Quando chega nas regiões superiores, onde você não tem mais a fonte de calor, então essa massa de ar vai se resfriar, vai transferir calor para as outras partes, né? Ela vai se resfriar e vai afundar de novo para que outra massa de ar quente tome o seu lugar. Então a gente começa a ter esse movimento do vento. Então, descendente, quando a gente está falando de massas frias de ar, e ascendente, quando a gente está falando de massas quentes de ar. Esse movimento do ar vai formar o que a gente chama de correntes de convecção. Vou até anotar aqui, ó, que a gente vai ter as correntes. Vou colocar aqui, ó, correntes
de convecção. Tá? Então, essa movimentação do ar, exatamente como o texto está dizendo, está formando a corrente de convecção. Tá? Então, sim, é a alternativa número ou letra A, irradiação e convecção. Só que eu não vou deixar por menos aqui, vou completar a nossa tabelinha aqui, né, a nossa listinha das formas de propagação de calor, eu vou falar da condução também, né? A condução depende de um meio material para se propagar. Acontece preferencialmente nos sólidos. Ela acontece de maneira bastante importante nos sólidos. Não significa que não aconteça nos fluidos, ela acontece nos fluidos, tá? Mas é uma ocorrência muito menor, a sua importância é muito menor nos fluidos, tá? Então, só lembrando então aqui da condução, como é que ela vai funcionar, né? Imagina que eu tenho uma barra de ferro, você tem materiais que são condutores de calor e materiais que são isolantes térmicos. Então, os isolantes eles dificultam mais esse fluxo do calor e os condutores vão facilitar esse fluxo, né? Então, eu tenho lá uma barra de ferro, parte ou uma extremidade dessa barra ficou em contato com uma fonte de calor. Quando ficou em contato, você tem uma transferência direta de calor ali, do fogo, por exemplo, para aquelas partículas daquela parte da sua barra de ferro. Essas partículas começam a se agitar de maneira mais intensa, o que vai fazer com que aconteça um aumento da temperatura naquela região. Só que se você segura isso por bastante tempo, então essas partículas que estão ligadas com as outras, com as próximas da lateral, elas vão transferir essa movimentação para as partículas que estão do lado. E elas vão começar a se movimentar também, que vão transferir para do lado, que vai se movimentar também, e por aí vai, tá? Então você vai ter um fluxo de calor que vai acontecer nessa sua barra de metal. É por isso que a gente diz, e usa bastante isso como exemplo, que os melhores utensílios de cozinha, coisas que são utilizadas para cozinhar, são aquelas de silicone ou madeira. Porque silicone e madeira são péssimos condutores de calor, são isolantes térmicos, tá? Agora, se você começar a mexer a sopa lá com alguma coisa que seja de metal e tem um cabo de metal, rapidinho você vai queimar a mão. Por quê? Porque você vai ter um fluxo de calor por esse material de metal até que atinja a sua mão, então vai ficar quente demais, tá bom? E essa transferência de calor acontece por condução, mas na questão aqui a gente tem a irradiação e a convecção, alternativa A.